Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 1º de abril de 1934, lição 1, Cristo ressuscitado. João, capítulo 20, versos 1 a 16. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra já tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E estes dois corriam juntos, porém o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu postos os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu postos os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam as Escrituras, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, porém, não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Texto áureo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3, verso 1. Resumo da lição. Maria Madalena visita o sepulcro, que acha vazio. Versos 1 e 2. Pedro e João verificam a descoberta de Maria. Versos 3 a 10. O encontro de Maria com os dois anjos. Versos 11 a 13. Jesus ressuscitado fala com Maria, versos 14 a 16. A ressurreição de Jesus ocupa um lugar dos mais importantes da história e na sua obra. Para os cristãos, ela é de suma importância. O apóstolo dos gentios diz que, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria nossa fé. E éramos então os mais miseráveis de todos os homens. Mas, graças a Deus, por muitas provas, temos a certeza da sua ressurreição diversas vezes. Foi ele visto, sendo uma vez por mais de 500 irmãos. Quem primeiro chegou ao sepulcro no dia notável da sua ressurreição foi aquele que muito amava o mestre, pois que muito também lhe fora perdoado. Maria Madalena foi com outras mulheres embalsamar o corpo de Jesus, mas encontraram uma pedra revolvida. Maria ficou desapontada, julgando que o corpo de Jesus tinha sido levado para um lugar desconhecido. Ela fora procurar o Senhor morto, mas encontrou o sepulcro vazio. O desapontamento humano é muitas vezes permitido pelo Senhor. Jesus saiu do sepulcro não para desaparecer dos seus discípulos, mas para ser por eles encontrado. A evidência da ressurreição está bem clara pela visita de Pedro e João ao sepulcro. Eles não sabiam as Escrituras. Entretanto, quando viram o lugar vazio, notaram que os lençóis, como também o lenço que estava sobre a sua cabeça, se achavam separados, bem enrolados e dobrados. Compreenderam que não se dera ali uma retirada repentina, mas que tudo fora feito em ordem. Sim, Jesus realmente ressuscitara. João diz que viu e creu. O choro de Maria mostra que ela não esperava ver Jesus ressuscitado. Os seus olhos procuravam o lugar onde o corpo fora colocado. O choro e as tristezas diminuem, muitas vezes, a manifestação da glória que Deus tem para nós.
O coração de Maria estava direito, porém tinha falta de conhecimento. Só depois que ela voltou as costas para os lençóis e para o sepulcro foi que encontrou aquele que é a ressurreição e a vida. Muitos estão olhando para os lençóis que envolvem a pessoa de Jesus, em lugar de chegarem ao Cristo vivo. Quando falta a fé, é difícil conhecer-se o Mestre. Jesus, chamando Maria pelo nome, fê-la despertar. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, ela as conhece e elas o seguem. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 8 de abril de 1934, lição 2. A criança e o reino. Mateus 18, verso 1 a 6, 12 a 14 e capítulo 19, versos 13 a 15. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona, e se submergisse na profundeza do mar. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de nosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estoveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Texto áureo. Deixai os meninos e não os estoveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Resumo da lição. A disputa tola e inútil dos discípulos. Verso 1. A ambição de grandeza não é compatível com os cidadãos do reino. Versos 2 e 3. Ser humilde como menino é o único caminho para crescer no reino. Versos 4 a 6. Jesus ensina que o valor da ação no reino não são as vantagens, mas o valor de cada alma. Versos 12 a 14. Os meninos têm o direito de se chegarem a Jesus, porque dos tais é o reino dos céus. Capítulo 19, versos 13 a 15. Jesus tinha revelado o que se havia de passar com ele, a respeito da sua morte. Os discípulos não podiam entender a realidade desta revelação e começaram a disputar entre si quem seria o maior no reino dos céus. Quantas vezes há assunto de real importância a tratar e os discípulos continuam a falar de futilidades, em lugar de falar do que é necessário. A seguir, Jesus fez um sermão importante e ilustrado. O menino serviu para dar uma lição a todos os discípulos. A ambição de grandezas e vantagens impede a entrada no reino dos céus. Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. O preparo intelectual, os esforços da vontade, a dedicação do homem e as demonstrações exteriores não facilitam a entrada no reino. É necessário, para entrar, tornar-se como um menino. A humildade deve ser o qualificativo para ser grande no reino. Quem é humilde e recebe os pequeninos entre os homens, evita escandalizar os que são de Deus. Para os humildes, os velhos como os meninos, os ricos como os pobres, os de boa aparência como os de pouca aparência, todos têm o mesmo valor. O juízo do Senhor é severo para aqueles que servem de escândalo. O Senhor, na parábola das 100 ovelhas, mostrou o valor de uma alma, deixando as 99 ovelhas para ir buscar a perdida. Muitas vezes as 99 desprezam a perdida. Porém, assim não faz o pastor das almas. O descuido pelas almas fracas, por serem pequenas entre o povo, ofende ao Senhor e traz resultados funestos.
Os meninos são bem-vindos aos braços de Jesus. As orações em seu favor têm grande importância para a sua vida futura. Os crentes não devem desprezar o ato de uma mãe entregar o seu filho ao Senhor ou levá-lo à igreja para ali serem efetuadas orações em seu favor. Os meninos são também aptos para serem cidadãos do reino. Os meninos são exemplos de humildade e simplicidade. Jesus tomou-os nos seus braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Marcos 10,16. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus e dar lugar aos meninos na igreja. Jesus não batizou os meninos porque o batismo é a confissão de se ter crido e também a obediência consciente da pessoa que crê no mandamento do Senhor. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 15 de abril de 1934, lição 3. Jesus ensina a perdoar. Mateus 18, versos 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou vendê-lo, e a sua mulher e filhos, com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Texto áureo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. Resumo da lição. A falta de compreensão de Pedro sobre o perdão faz Jesus dar-nos uma lição importante. Versos 1, 2 e 22. Um dia de contas. Versos 23 a 25. A necessidade de perdão. Versos 26 e 27. A dureza de coração. Versos 28 a 30. A necessidade de perdoar. Versos 31 a 35. É bem possível que a questão de quem seria o maior no reino dos céus tivesse feito alguns dos discípulos se alterar com Pedro. Era este sempre quem falava pelos outros, como lemos em Mateus 16, 16 e João 6, 68 e 69, e ainda em outros lugares. Talvez alguma ofensa que lhe praticaram fez com que ele desejasse conhecer até onde a sua paciência podia ser provada e até onde chegava a obrigação de perdoar. A resposta de Jesus mostra que precisamos possuir uma natureza em nós capaz de perdoar, até 7 vezes ao dia, como lemos em Lucas 17, versos 3 e 4. Pedro só via este assunto, por um lado, a sua pessoa ofendida, mas Jesus, por meio de uma parábola, mostrou-lhe que ele, Pedro, como o maior ofensor contra o seu Senhor, precisava perdoar os pequenos devedores. Notamos na parábola um dia de contas. Virá um dia em que todos hão de dar contas das suas obras, palavras e intenções diante de aquele que julga com justiça.
O servo que devia 10.000 talentos devia uma soma tão formidável que nunca poderia pagar. 10.000 talentos judaicos correspondem a 150 a 200.000 contos de réis. Por isso, vendo-se escravo com toda a sua família, suplicou a generosidade do seu senhor e prometeu pagar. Reconheceu a necessidade de alcançar misericórdia, apesar de haver prometido uma coisa que ele não podia cumprir. Contudo, foi-lhe perdoada a dívida. A gratidão devia ter enchido seu coração pela misericórdia recebida, levando-o a ter compaixão dos que necessitavam de misericórdia, pois ele também a obtivera. Entretanto, a dureza de seu coração ainda o dominava, e quando encontrou um dos seus devedores, encerrou-o na prisão. Esquecera que a sua dívida fora perdoada, e que também devia perdoar. As palavras do rei ao servo malvado mostram as razões por que devemos perdoar. Nós muito devíamos a Deus. A nossa dívida impagável nos foi perdoada. Portanto, devemos perdoar as pequenas ofensas que os homens nos fazem, quando, sinceramente, nos pedem perdão. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 22 de abril de 1934, lição 4, Tudo pelo Reino, Mateus 19, verso 16 a 30. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Texto áureo. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20 e 35. Resumo da lição. Um moço de qualidade procura entrar no reino. Versos 16 a 20. Retirou-se triste, por não aceitar tudo pelo reino. Versos 21 e 22. A dificuldade do rico em entrar no reino. Versos 23 a 26. Deixar tudo o que é deste mundo para ganhar tudo no mundo vindouro. Versos 27 a 30. Este mancebo que veio a Jesus, desejando conseguir a vida eterna, é o verdadeiro tipo do homem religioso no mundo. Ele conhecia que a sua religiosidade não era suficiente para a sua segurança na eternidade. Por isso, procurava saber o que havia de fazer para obter a vida no reino de Deus. O homem religioso pensa em agradar a Deus com as obras, enquanto a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. O moço rico chamou Jesus de bom mestre,
pois reconheceu nele superioridade como homem ensinador. Jesus disse-lhe então que entre os homens não se encontra nenhum bom. A resposta que o moço deu, tudo isto tenho guardado, mostrou que ele se achava satisfeito consigo mesmo. Jesus, porém, patenteou-lhe que ele ainda não tinha cumprido o mandamento da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois possuía grande fortuna, enquanto havia tantos pobres perto de si. Faltava-lhe uma coisa, o seu tudo. Não estava ainda entregue, e isto o impedia de seguir a Jesus, que é a vida. Vem e segue-me. Foi um convite para a vida. A posição de grandeza neste mundo ainda o prendia, impedindo-o de entrar e ser grande no reino dos céus. Ele não quis trocar o seu tesouro terreno por tesouro no céu. Logo, não podia seguir o caminho de Jesus. Muitos têm tentado alcançar a vida, mas os seus olhos e os seus corações estão presos à glória deste mundo. Por isso, quando ouvem um convite para a vida, retiram-se tristes, por não quererem deixar os desejos das coisas materiais. A riqueza para alguns é uma dificuldade que os impede de entrar no reino. O fundo de uma agulha era uma frase judaica. Era também o nome que se dava a uma passagem estreita para pedestres, colocada ao lado dos grandes portões que serviam de entrada para as cidades depois que os mesmos se fechavam. Por essa passagem não podia entrar caravanas ou cargas. Quem está preso pelo amor ao dinheiro não pode entrar no reino. A avareza é um dos terríveis pecados para o crente. É possível, porém, que um camelo descarregado e deitado pudesse passar pela passagem do fundo de uma agulha. O que parece impossível aos homens é possível a Deus. Pedro, que parecia um pouco interesseiro, perguntou qual seria o galardão dos discípulos que tinham deixado tudo para seguir a Cristo. Como resposta, Jesus lhe disse que, na regeneração, quando Cristo reinar, eles reinarão com ele sobre Israel. Aqui no mundo o crente é julgado pelo ímpio, mas o dia vem quando se dará o contrário. 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Quem deixa tudo por Jesus não só tem a vida eterna, como também um galardão 100 vezes mais valoroso do que os tesouros deste mundo. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934. Comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 29 de abril de 1934, lição 5. Cristo, padrão de grandeza. Mateus 20, versos 17 a 28. E Jesus, subindo a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. E ele disse-lhe: Que queres? Diz-lhe ela: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedeis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele: Na verdade bebereis o meu cálice, e sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: Bem sabeis que os príncipes dos gentios os dominam, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas a servir, e a dar sua vida em resgate por muitos. Texto áureo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas a servir, e a dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Resumo da lição. Jesus prediz a sua humilhação, sofrimentos, morte e a sua vitória pela ressurreição. Versos 17 a 19. Uma petição sem compreensão das responsabilidades que a acompanham. Versos 20 a 22.
O caminho está aberto para alcançar as grandezas, verso 23. A verdadeira grandeza encontra-se em servir, versos 24 a 28. Pela terceira vez, Jesus predisse o seu destino. Os discípulos tinham pouca compreensão do que se havia de passar com Jesus. Eles se ocupavam com a glória exterior do reino, pois ambicionavam para si os melhores lugares. Nas três predições, Jesus explicou que os principais guias de Israel, o povo e os gentios, estavam contra ele, e que nas suas mãos havia de sofrer até a morte, mas que venceria tudo pela ressurreição. João e Tiago, representados por sua mãe, fizeram-lhe um pedido, um lugar de destaque no seu reino. Os sentimentos carnais ainda ocupavam os seus pensamentos. Jesus repreendeu-os, dizendo: Não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam: Podemos. Ninguém pode beber o cálice que Jesus bebeu, ou sofreu o que ele sofreu pelos nossos pecados. Jesus lhe disse que eles participariam do seu cálice e do seu batismo. Os sofrimentos que, mais tarde, receberam dos homens até a morte foram o cálice, porém, eles não foram desamparados por Deus. Tiago foi o primeiro dos apóstolos que sofreu a morte, Atos 12, verso 2. João foi o último dos apóstolos que sofreu grandemente por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Certamente, foram os 12 tronos de que Jesus falara, Mateus 19, 28, que despertaram os discípulos para alcançarem os lugares de maior destaque. O lugar e a colocação de cada um pertence ao Pai resolver. Os 10 discípulos certamente se indignaram não pela ambição dos 2, mas porque, desejando também esse lugar, procuravam levar vantagem sobre os outros. O exemplo que Jesus deu foi o exemplo de servir. Ele veio voluntariamente da sua glória para servir. Ele, sendo filho de Deus, como filho do homem, podia chamar os anjos, os elementos e toda a natureza para o servir. Entretanto, veio servir aos homens com a riqueza de Deus. Ele serviu até a morte, dando a sua vida em resgate para satisfazer a justiça e a santidade de Deus. O maior diante de Deus é aquele que mais serve e que é o mais humilde. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934. Comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 6 de maio de 1934, lição 6. Jesus é aclamado rei. Mateus 21, versos 1 a 14. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor o admister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. E indo os discípulos, e fazendo com Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre ele puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Texto áureo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, verso 9. Resumo da lição. Jesus preparando a sua entrada em Jerusalém, versos 1 a 3. Tudo se cumpriu segundo o que foi predito pelo profeta Zacarias, versos 4 a 7. O povo aclama Jesus como filho de Davi, portanto, herdeiro de seu trono, versos 8 e 9.
Jesus zelou pela santidade do templo, versos 12 e 13. O verdadeiro ministério do Messias foi manifesto no templo, verso 14. As viagens missionárias de Jesus pelo país estavam terminadas. O primeiro dia da última semana do seu ministério sobre a terra havia rompido. Jesus vinha pelo caminho de Jericó, passou sobre o Monte das Oliveiras e chegou a um pequeno lugar chamado Betifagé, perto de Betânia. Aí ele parou e ordenou a 2 discípulos que fossem à aldeia que estava defronte, onde encontraria um jumentinho que lhe serviria para entrar em Jerusalém. Como poderia Jesus saber que ali havia um jumentinho, se não fosse onisciente? Como poderia também esperar que o animal lhe fosse cedido sem constrangimento, com a simples apresentação, o seu ad mister, se a sua autoridade não fosse maior que a dos outros homens? Jesus, entrando como rei, não recusou o animal humilde, não recusou também estar sentado sobre as vestes dos seus discípulos. A sua entrada triunfal em Jerusalém correspondeu ao programa de ter vindo como servo para servir. Tudo aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Se Jesus, sendo rei dos reis, não procurou ostentação exterior, tanto menos deve os seus discípulos buscar tais coisas. Ele recebeu as honras e as aclamações porque a ele pertence toda a honra e toda a glória. O caráter da sua realeza foi manifesto em todo o seu esplendor, no Monte da Transfiguração, quando a sua glória ultrapassou o véu exterior, o corpo que lhe fora dado. O povo que o acompanhava e os que foram ao seu encontro o reconheceram e deram-lhe o verdadeiro título, Rei de Israel. João 12, verso 13. Deram-lhe também a sua verdadeira filiação, filho de Davi. Realmente, ele não era usurpador do trono de Davi, mas o seu filho legítimo. Para os guias de Israel, ele era um impostor. Por isso, quanto mais se aproximava da cidade, tanto mais a oposição tomava vulto. Alguns fariseus disseram-lhe: repreenda os teus discípulos. Com a chegada ao centro da cidade, ante as autoridades sacerdotais, o povo acovardou-se e temeu a censura das mesmas, de forma que, quando perguntaram: quem é este? Eles responderam: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Mais tarde, porém, estas aclamações se transformavam em crucifica-o, crucifica-o. Entrando como rei em Jerusalém, Jesus começou a purificar o templo das contaminações daqueles que faziam da religião um negócio. Logo depois, começou o seu verdadeiro ministério em favor do povo de Deus, sarando as suas enfermidades. Tudo quanto aconteceu foi segundo as Escrituras: a entrada triunfal, o zelo pela casa de Deus e o cuidado pelas necessidades do povo. Entretanto, os principais dos sacerdotes e os escribas indignaram-se e não o receberam, sendo assim formalmente rejeitado. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 13 de maio de 1934, lição 7, Cristianismo e Patriotismo, lição de temperança e direitos do bom cidadão, Mateus capítulo 22, versos 15 a 22 e 34 ao 40. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhes eles: de César. Então ele lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e, deixando-o, se retiraram. E os fariseus, ouvindo o que fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Texto áureo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versos 37 a 39. Resumo da lição. Os fariseus preparam os herodianos para armar uma cilada contra Jesus. Versos 15 a 18. Jesus ensina a obrigação e o cumprimento dos deveres para com o governo e também para com Deus. Versos 19 a 22. Primeiro, respeito e obediência a Deus. Versos 34 a 38. Segundo, respeito e consideração ao próximo. Nesta consideração está incluído o respeito à lei civil. Versos 39 e 40. Os fariseus, que se consideravam os judeus mais ortodoxos, ficaram ofendidos com a parábola dos lavradores maus, capítulo 21, verso 33 a 46, e por isso procuraram armar uma cilada para, assim, poderem considerar Jesus inimigo da nação, que dominava, ou inimigo do povo a que pertencia, e mais tarde poderem acusá-lo diante do sinédrio. Os herodianos eram judeus favoráveis ao governo do rei Herodes, que governava em nome do imperador romano. Notai as palavras hipócritas no elogio do verso 16. Se Jesus tivesse dito que não era lícito pagar o tributo, teria sido acusado como revolucionário contra o governo. Se tivesse dito que era lícito pagar, os judeus o teriam acusado como inimigo do seu povo e, por isso, não podia ser o Messias. A moeda que os judeus usavam e pela qual se beneficiavam tinha a efígie de César. Portanto, quem goza dos benefícios de uma nação torna-se devedor à mesma. Jesus exortou-os a darem a Deus o que a Deus pertence, coisa que eles não faziam, e pelo que estavam debaixo do jugo de César. Quem goza da ordem e segurança das instituições governamentais que servem à sociedade de um país tem também o dever de contribuir com os tributos exigidos para manter a autoridade e as instituições estabelecidas. Jesus, na questão com o doutor da lei, revelou que é dever amar a Deus em primeiro lugar e, em segundo, amar ao próximo. Quem ama a seu próximo não quer ofender os direitos do mesmo, da sociedade ou do país. O verdadeiro servo de Deus torna-se um fiel respeitador das leis que governam o Estado, em tudo o que diz respeito ao bem comum. No que diz respeito ao serviço com Deus, ele põe em primeiro lugar a vontade do Senhor. Os homens, com as suas ameaças, nada conseguem contra o pensamento dos cristãos, pois eles dizem como Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4:19. Paulo assim exorta aos crentes em Roma: dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 20 de maio de 1934, lição 8, o futuro do reino, Mateus 25, versos 1 a 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Texto áureo. E tomou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, verso 15. Resumo da lição. O reino dos céus é semelhante às 10 virgens que saíram ao encontro do esposo, versos 1 e 2. O preparo das virgens, versos 3 e 4. O estado das virgens durante a espera, versos 5 e 6. As loucas descobrem as suas necessidades, versos 7 a 9. A perda das virgens loucas, versos 11 e 12. Aviso solene, verso 13. Esta parábola refere-se ao tempo depois da ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, especialmente a última parte desse tempo. As virgens nas Escrituras são o símbolo da pureza. Portanto, todas as 10 virgens estavam com um caráter sem reprovação diante dos homens. Todas tinham lâmpadas e todas professavam que tinham a luz. Todas estavam impulsionadas por um bom desejo, encontrar o esposo. Exteriormente, entre elas, não havia diferença. Entretanto, interiormente havia uma diferença radical, uma diferença fatal. 5 eram prudentes e 5 loucas. As loucas destas últimas consistia em não se haverem preparado para encontrar o noivo. Não cuidaram do essencial para suas lâmpadas. Não levaram azeite consigo. A lâmpada sem azeite breve se apaga. A profissão de fé, sem o poder do Espírito Santo, é como uma lâmpada sem azeite. O apóstolo Paulo, falando dos últimos dias, diz: haverá homens tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3, versos de 1 a 5. Também Jesus disse à igreja de Laodiceia: dizei, rico sou, de nada tenho falta. És um desgraçado e miserável. Muitas virgens loucas andam em nosso meio, sem buscarem o poder que as pode tornar aptas para encontrar o esposo. Já se passaram 1900 anos e Jesus ainda não veio. Muitos dormem, igualmente como as 10 virgens. Muitos dos que estão preparados e têm azeite consigo têm adormecido em relação à esperança da vinda do Senhor. Esperam completar a sua carreira neste mundo para depois descansarem das suas obras com o Senhor. O grito da meia-noite vai ser um despertamento e não um avivamento, pois os que têm azeite vão entrar e os que o não têm ficarão fora. Nos despertamentos espirituais que têm havido de tempos em tempos, todos têm podido se preparar, mas neste último, só os preparados serão beneficiados, pois só eles entrarão com o esposo para as bodas. Que verdade solene! Os gritos de angústia, Senhor, Senhor, abre-nos, falam de modo eloquente do estado daqueles que estão de fora, os quais, durante muito tempo, se enganaram com uma falsa esperança. O testemunho do Senhor, não vos conheço, é igualmente impressionante. A vigilância, pois, é necessária tanto para se preparar como para esperar. Porque não buscais obter a plenitude do Espírito, que faz a vida mais feliz, e a qual é a melhor segurança? Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 27 de maio de 1934, lição 9, o julgamento das nações, Mateus 25, versos 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos?
E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e te não servimos? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não fizestes a mim. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Texto áureo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, verso 10. Resumo da lição. A vinda do Filho do Homem para julgar nações, versos 31 e 32. A chamada dos benditos para possuir um reino, versos 33 a 36. As razões da aceitação dos benditos, versos 37 a 40. Os malditos, mandados para o seu destino, verso 41. As razões da condenação, versos 42 e 45. As decisões finais, verso 46. Este julgamento que temos hoje para nosso estudo apresenta duas interpretações dadas pelas duas escolas que são, uma, a escola pré-milenista, outra, a escola pós-milenista. A primeira espera Jesus antes do milênio, a outra espera Jesus depois do milênio e diz que já estamos no milênio e que a vinda de Jesus é para o julgamento final. Sendo nós crentes que esperamos Jesus antes do estabelecimento do seu reino milenial, vamos estudar este julgamento de acordo com esta esperança. A diferença entre este julgamento e o julgamento diante do trono branco, Apocalipse 20, versos 11 e 15, é que nos capítulos 25, 31 a 46 de São Mateus, não fala de ressurreição, livros abertos, nem do julgamento dos mortos, e nem de nome escrito no livro da vida. Neste julgamento encontram-se estas três classes, ovelhas, bodes e irmãos. Estudando as profecias de capítulo 14, versos de 1 a 5 e Joel, capítulo 3, encontraremos luz sobre este julgamento. As nações reunir-se-ão contra Israel, que terá voltado a sua terra ao monte de Sião, e as nações, por ambição lá chegarão. Também Ezequiel 38, versos 2 a 16, fala do mesmo. Ali os muitos povos conhecerão a justiça do Senhor. Salmo 2, versos 6 a 10. O julgamento das nações será segundo elas houverem tratado os irmãos de Jesus. Quais são, então, estes irmãos e quais são as ovelhas? Se nós interpretarmos que os irmãos são os crentes, quais serão, então, as ovelhas? Os irmãos devem ser os judeus que, depois da igreja arrebatada, voltarão ao Senhor e se tornarão seus arautos, proclamando o evangelho do reino. A opressão contra os judeus tem uma maldição desde os tempos da aliança entre Deus e Abraão. Todas as nações que têm tratado bem os judeus têm gozado de bênçãos, enquanto que as que os têm perseguido têm sido amaldiçoadas. Muitas nações deviam ter aprendido pela história esta verdade, infelizmente. Assim não tem acontecido. As perseguições continuam e continuarão, até o dia em que esse julgamento tiver lugar. A decisão do Senhor sobre estas nações não será corretiva, mas sim final. De um lado, o tormento eterno, de outro lado, a vida eterna. A duração do tormento é igual ao da vida eterna. Depois do julgamento, não haverá outra oportunidade para mudar de rumo. A atividade do indivíduo, como a da nação, tem uma importância indizível. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 3 de julho de 1934, lição 10, Jesus, a sombra da cruz. Mateus 26, versos 31 a 46. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão.
Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Pedro, porém, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E o mesmo todos os discípulos disseram. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além a orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Porém, não como eu quero, mas como tu queres. E voltou para os seus discípulos e achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez de adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os, voltou e orou 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Texto áureo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Porém, não como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Resumo da lição. Jesus prediz a fuga dos seus discípulos, versos 31 e 32. Pedro, afirmando a sua fidelidade, versos 33 a 35. Jesus em oração no Getsêmani, versos 36 a 39. Os discípulos adormecidos, versos 40 e 41. A luta angustiosa na oração, versos 42 a 44. É chegada a hora do poder das trevas, versos 45 e 46. Depois de Jesus ter celebrado a Páscoa e instituído a ceia, juntamente com seus discípulos, caminhou para o Monte das Oliveiras. E tendo passado o ribeiro Cedron, entraram no horto chamado Getsêmani. Antes, porém, de chegarem a este lugar, quando ainda em caminho, Jesus começou a falar sobre o que em breve ia acontecer. Fora predito pelo profeta Zacarias qual o rumo que os discípulos tomariam quando Jesus fosse preso. Eles, certamente, não desejavam cumprir essa profecia, porém o medo de sofrer constrangeu-os a tomarem esse rumo vergonhoso. O apóstolo João, muitos anos depois, escreve que no amor não há temor, e que o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4,18. Ainda que todos se escandalizassem de Jesus, este não se escandalizaria deles e marcava agora um novo encontro para depois da sua ressurreição na Galiléia. Ainda se formos infiéis, ele permanece fiel. 2 Timóteo 2, verso 13. Pedro, sempre impulsivo, achou que o fugir era vergonhoso e reafirmou a sua fidelidade. Ele não tinha ainda conhecido a si próprio. Enquanto o homem não chegar a conhecer a sua própria inutilidade, se julga capaz de muitas coisas, porém, só a experiência da vida pode ensinar o que é a fraqueza humana. Muitos que parecem valentes são os mais medrosos, enquanto que, entre os mais fracos, muitas vezes se encontram os maiores heróis. Pedro foi avisado de que se havia de passar com ele. Quantos não recebem avisos antes da queda, mas confiantes nas suas próprias forças procuram vencer e são vencidos. No horto, Jesus afastou-se dos discípulos, levando consigo os 3 mais íntimos para auxiliá-lo em oração. A estes ele disse: velai comigo. O caminho de Jesus na angústia foi o caminho da oração. Ele apreciava a cooperação neste ministério, mas ficou triste quando os mais íntimos dormiram. Simão, dormes? Dá a entender que ele perguntava:
tu que estás prontos a morrer por mim, não podes velar comigo? 3 vezes Jesus foi orar só, e todas as vezes encontrou os discípulos adormecidos. A luta e a angústia na oração não foram por causa dos sofrimentos físicos nem morais, mas sim pelos sofrimentos espirituais. A tarefa de beber o amargo cálice, de ser feito pecado e maldição por nós, ser separado do Pai, fê-lo suar gotas como que de sangue. Não podemos compreender os seus sofrimentos, porque em nós nunca houve um pavor pelo pecado, como o que Jesus experimentou. Nem sabemos o que seja a verdadeira inocência, nem nunca tampouco chegamos a um estado tão íntimo com Deus, como ao que ele chegou. Um anjo veio confortá-lo. O apóstolo, escrevendo aos Hebreus, disse: o qual, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido. Um anjo veio confortá-lo, quanto ao que temia. Ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A hora da traição chegou. Que tristeza! Entretanto, Deus fez a maior vergonha humana, a crucificação, tornar-se um meio das maiores bênçãos em favor dos homens. Que contraste entre a miséria humana e a grandeza de Deus. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 10 de junho de 1934, lição 11, Jesus na cruz, Mateus 27, versos 33 a 50. E chegando a lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque diz: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que estavam crucificados com ele. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e encheu-a de vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Texto áureo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2. Resumo da lição. A chegada ao Gólgota, versos 33 e 34. A ação dos soldados, versos 35 e 36. Entre malfeitores, versos 37 e 38. As blasfêmias dos que passavam, versos 39 e 40. A blasfêmia das autoridades e dos chefes religiosos, versos 41 a 43. A blasfêmia dos malfeitores, versos 44 e 45. Abandonado por Deus, versos 46 a 49. Rendeu o espírito, verso 50. O caminho para o Gólgota foi um caminho que Jesus voluntariamente escolheu, pois não havia ninguém para salvar os homens. Chegando ao lugar da crucificação, deram-lhe uma bebida que iria estupeficá-lo, para assim diminuir os sofrimentos físicos. Ele, porém, não quis aceitá-la. Queria antes enfrentar a morte com a perfeita lucidez de espírito.
Os soldados que o crucificaram estavam indiferentes a tudo o que se passava. Eles cumpriram uma obrigação comum e estavam interessados no despojo, as vestes de Jesus, para que, mais uma vez, se cumprissem as Escrituras. O povo que tantas vezes o respeitara, quando operava milagres, quando ensinava no templo e nas sinagogas, agora zombava do justo, lembrando as suas palavras, a que davam, porém, um sentido invertido, usando-as com grande cinismo. Os sacerdotes e os escribas zombavam dele, dizendo que salvara a outros e não se podia salvar a si. Pediam mais uma vez um sinal da sua missão. Não sabiam, porém, que ele estava agora a caminho para dar o maior sinal da sua missão, o sinal do profeta Jonas. Os sacerdotes não creram, nem mesmo quando ele ressuscitou dos mortos. Os malfeitores estavam no mesmo espírito de blasfêmia. Um deles depois se arrependeu. Todos os homens religiosos, indiferentes e ímpios, juntamente dele blasfemavam. Todos se fizeram culpados pelas recriminações. Entretanto, Jesus, que tinha sobre si as culpas de todos, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dos discípulos que o acompanharam junto à cruz, só estavam João e mais 3 mulheres, a sua irmã, a irmã desta e Maria Madalena, a sua mãe, e ao seu discípulo ele dirigiu as palavras de cuidado filial que lemos no Evangelho de São João, capítulo 19, versos 26 e 27. Também uma angústia profunda mostrou nas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani. Estava abandonado por Deus. Ninguém viera para confortá-lo. A sua obra salvadora não permitia conforto, pois ele fora feito sacrifício pelo pecado e Deus não pôde agradar-se do pecado. Ali a justiça tinha exigência, pois estava ofendida e só o sangue podia satisfazer a essa exigência. Apesar de não receber o conforto celeste, contudo, Jesus, com plena confiança, entregou seu espírito nas mãos do Pai, clamando e anunciando a obra feita, não o martírio cumprido, mas a obra expiatória que completou. Foram então ouvidas estas belas palavras: está consumado. Assim rendeu o espírito e se entregou ao Pai. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 17 de junho de 1934, lição 12. O Senhor ressurreto e a grande comissão. Mateus capítulo 28, versos 1 a 10 e versos 16 a 20. E no fim do sábado, quando já começava a alvorecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e revolveu a pedra da porta, e estava sentado sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e tornaram-se como mortos. Mas o anjo, falando, disse às mulheres: Vós não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver do lugar onde o Senhor jazia. E ide imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. Texto áureo. Portanto, ide. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Mateus 28, versos 19 e 20. Resumo da lição. No despontar do primeiro dia, versos 1 a 4. O encontro com o anjo, versos 5 a 7. O encontro com Jesus, versos 8 a 10. O encontro no monte designado, versos 16 e 17. Comissionados para a evangelização, versos 18 a 20. O que se passou no dia da ressurreição, dia único no universo, não se pode explicar. É o maior dos mistérios. Não procuremos descobrir esses mistérios, pois não poderemos fazê-lo, mas constatemos somente os fatos. Um terremoto.
A terra estremeceu quando o príncipe da vida triunfalmente saiu do sepulcro, ou no sentido mais vasto, quando as portas do Hades se abriram para deixar passar aquele que levou cativo o cativeiro. O anjo do Senhor serviu de porteiro, abrindo a porta do sepulcro quando Jesus ressuscitou. A força humana, representada pelos guardas, não pôde agir para impedir a força de Deus. Lembremos-nos de que a força humana, diante do poder de Jesus, nada pode fazer. Portanto, os servos do Senhor, os que fazem a sua vontade, não devem temer. As Marias que foram procurar Jesus no sepulcro receberam esta resposta: não está aqui, porque já ressuscitou. Quantos não vão procurar, ainda hoje, Jesus entre os mortos, no meio dos símbolos e cerimônias, no meio do formalismo, onde o apresentam como morto? Ele, porém, está entre os vivos. As mulheres receberam aviso do lugar designado, onde os discípulos o deviam encontrar. Elas tinham ido tristes ao sepulcro à procura do Messias morto, mas voltaram alegres, anunciando o Salvador vivo. E quando elas voltavam com as boas novas, Jesus novamente foi-lhes ao encontro. O Senhor sempre vai ao encontro daqueles que saem a proclamar as boas novas. A estes, ele se manifesta, não como as mulheres de que tratamos na nossa lição, mas com a sua cooperação espiritual, confirmando a sua palavra. O encontro de Jesus com seus discípulos na Galileia foi anunciado uma vez antes da sua morte e 2 vezes depois. Ali, portanto, era um lugar bem marcado onde 500 irmãos puderam com facilidade esperar a sua manifestação, tal como Paulo narra em 1 Coríntios 15, verso 6. Os 11 discípulos já o tinham visto. Antes, alguns deles o viram mais de uma vez, como seja no 1º e 8º dia da sua ressurreição. Dos que duvidaram no monte, pois alguns duvidaram, apesar de o terem visto, não havia nenhum dos 11, porque o único dos apóstolos que duvidou antes de o ver foi Tomé, que depois exclamou: Senhor meu, Deus meu. Depois destas coisas, Jesus comissionou os seus discípulos para continuarem a sua obra sobre a terra. Abriu-lhe os olhos para entenderem o que se passara com ele. Fora em conformidade com as Escrituras. Todo o poder lhe pertence, portanto, a embaixada estava cercada de autoridade. O serviço de que foram encarregados era fazer discípulos de todas as nações, batizá-los e ensiná-los a seguir o seu caminho. Jesus não abandonou os discípulos, mas prometeu estar com eles, e ainda mais, prometeu-lhes o Espírito Santo, que o revestiria do poder do alto. A ordem e a promessa ainda estão em vigor. Hoje, glória a Deus. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 24 de junho de 1934, lição 13. Revisão, o Evangelho do Reino. Miqueias capítulo 4, versos 1 a 5. Mas no último dos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações, e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações, até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação contra outra nação não levantará a espada, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-ão, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o falou. Porque todos os povos andarão, cada um, no nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Texto áureo. E o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, verso 33. Revisão. Lição 1. Cristo ressuscitado. Não devemos buscar Cristo entre as coisas mortas, pois ele é vivo, e manifesta-se para os que andam em novidade de vida. Lição 2. A criança e o reino.
Os pequenos e os humildes têm lugar no reino. O pastor que descuida dos pequenos falha no seu ministério. Lição 3. Jesus ensina a perdoar. Fomos perdoados para perdoar. Lição 4. Tudo pelo reino. Deixar tudo neste mundo para alcançar tudo no reino vindouro. Lição 5. Cristo, padrão de grandeza. A verdadeira grandeza consiste em servir aos outros. Lição 6. Jesus é aclamado rei. Jesus recebeu adoração como rei. Quando era menino, foi aclamado rei pelo povo. Durante sua morte, havia escrito sobre a sua cabeça: "Este é Jesus, rei dos judeus." Lição 7. Cristianismo e patriotismo. Respeitar as autoridades e amar ao próximo é dever de cada cristão. Lição 8. O futuro do reino. Cuidar do preparo para não ser excluído do reino. Lição 9. O julgamento das nações. O que o homem semear, isso também colherá. É uma lei imutável, tanto para o indivíduo como para a nação. Lição 10. Jesus, à sombra da cruz. Jesus, no Getsêmani, é o exemplo de como devemos vencer as tentações e nos prepararmos para as provações. Lição 11. Jesus na cruz. Jesus suportou a cruz por nós. Agora nos auxilia a levar o seu jugo, que é leve. Lição 12. O Senhor ressurreto e a grande comissão. O rei, pela sua morte e ressurreição, tornou-se ainda mais glorioso do que fora em vida. Aqui sobre a terra, a missão dos discípulos é proclamar a todo mundo o seu rei glorioso e difundir o seu reino sempiterno.